A gravidez é, sem dúvida, uma jornada de transformações. E são muitas. O corpo passa a se comunicar de um jeito totalmente novo, enviando sinais que nem sempre a gente entende de primeira. E é exatamente para isso que estamos aqui, para aprender a decifrar essa nova linguagem. E olha, o ponto de partida para tudo isso é a ferramenta mais poderosa que existe nessa fase, a intuição. Essa frase aí na tela é o nosso lema, sabe? Porque no fundo, a autoconsciência, essa capacidade de se perceber, é o que vai guiar a gente por todo o caminho. Mas aí vem a grande questão, né? Como é que a gente decodifica esses sinais? O grande desafio é esse: saber o que é um sintoma supernormal da gravidez e o que é um sinal de alerta, algo que precisa de uma atenção especial. É exatamente essa diferença que a gente vai desvendar agora. E para organizar as ideias, nosso roteiro está bem claro. Primeiro, a gente vai decodificar a linguagem da gravidez, depois vamos passar por cada um dos 3 trimestres, na sequência focamos nos sintomas críticos, naquelas condições-chave que a gente precisa conhecer, e, para fechar, montamos um plano de ação bem prático. Então, vamos lá, começando pela primeira parte. O foco aqui é aprender a interpretar essa nova conversa do corpo com muito mais confiança. Olha, o objetivo aqui é muito claro: dar informação para diminuir a ansiedade e aumentar a segurança. A ideia não é, de jeito nenhum, criar pânico, mas sim empoderar. Conhecimento é poder, e aqui ele é sinônimo de tranquilidade. Bom, agora a gente entra na segunda parte para ver como as coisas acontecem na prática, trimestre por trimestre. A gravidez tem fases bem distintas e os sintomas mudam muito de uma para outra. Entender o que esperar em cada etapa faz toda a diferença. Certo, primeiro trimestre. Pensa só. É uma verdadeira revolução hormonal acontecendo. Então, sentir aquele enjoo matinal, um cansaço que parece que não vai embora, isso é super comum. Mas, e aqui que mora o detalhe. Se o enjoo vira um vômito sem controle, mais de 3, 4 vezes por dia, aí o sinal muda. A mesma coisa para a dor. Uma dorzinha aqui e ali é uma coisa, mas uma dor intensa, focada só de um lado do abdômen, opa, atenção. E o sangramento? Uma manchinha bem clara, tipo rosa, pode ser da nidação. Normal. Agora, um sangramento forte, vermelho vivo, parecido com menstruação, isso já é um alerta para procurar ajuda na hora. Chegamos no segundo trimestre, que muitos chamam de lua de mel da gravidez, e faz sentido. A energia costuma voltar, a gente começa a sentir os primeiros chutinhos do bebê, é uma fase incrível. Mas claro, a atenção continua. Qualquer sangramento, por menor que seja, tem que ser comunicado. E olha, 2 sinais para ficar muito de olho: dor de cabeça forte que não passa com nada e qualquer mudança na visão, tipo ver uns pontinhos brilhantes ou a vista embaçada. Isso pode ser sinal de pré-eclâmpsia e é sério. E pronto, chegamos na reta final, terceiro trimestre. Aqui, os desconfortos podem aumentar, é normal. Falta de ar, uma pressão lá embaixo, na pelve, as famosas contrações de treinamento, tudo isso faz parte do pacote. Agora, o que acende o alerta vermelho mesmo: uma diminuição brusca nos movimentos do bebê. Se o bebê está se mexendo bem menos que o normal, é hora de verificar. A mesma coisa vale para um sangramento vermelho vivo ou um inchaço que aparece de repente no rosto e nas mãos. Isso não é para esperar, é para ir ver o que está acontecendo. Ok, vamos para a nossa terceira sessão. Agora a gente muda um pouco o foco. Em vez de seguir a linha do tempo, vamos nos concentrar naqueles sintomas que são um sinal de alerta em qualquer fase da gravidez. Falar de sangramento sempre assusta, né? Mas é super importante saber diferenciar. Pensa assim, uma manchinha rosada que pode aparecer depois de um exame ginecológico, isso é menos preocupante. Mas claro, tem que avisar a equipe de saúde. Agora, o cenário de urgência é outro. É um sangramento vermelho vivo, em maior quantidade, talvez com dor ou coágulos. Isso não é para pensar 2 vezes, é para procurar ajuda médica imediatamente. E o mesmo raciocínio vale para a dor abdominal. Tem dor e tem dor. Sabe aquela pontada rápida, tipo uma fisgada, quando a gente levanta do sofá muito rápido? Isso geralmente é o ligamento redondo se esticando. Super normal. Agora, uma dor que não passe, que é forte, que fica martelando em um ponto só, ou então uma cólica forte, tipo de menstruação, que vem junto com o sangramento, aí a história é outra. Esses são sinais de que algo mais sério pode estar acontecendo. Chegamos na nossa quarta sessão. Aqui a gente vai conectar os pontos. Vamos entender o porquê por trás de alguns desses alertas, olhando mais de perto para algumas condições médicas específicas da gravidez. Lembra que a gente falou lá no comecinho sobre vômitos que não param? Pois é, isso tem nome: hiperêmese gravídica. E é importante dizer, isso não é só um enjoo forte.
É uma condição médica séria que impede a pessoa de se alimentar e hidratar, podendo levar à perda de peso e que precisa sim de tratamento. E agora, vamos falar de uma condição que exige atenção máxima, principalmente depois das 20 semanas de gestação, a pré-eclâmpsia. É um nome que a gente precisa conhecer e entender porque a vigilância aqui é fundamental. O que complica na pré-eclâmpsia é que os sinais podem aparecer de repente e muitas vezes todos juntos. Por isso, a gente tem que ficar de olho no conjunto. Os principais estão aí: aquela dor de cabeça forte que não melhora com analgésico, alterações na visão, como ver estrelinhas, uma dor na parte de cima da barriga, bem embaixo das costelas, e o mais clássico de todos, um inchaço repentino, principalmente no rosto e nas mãos. E se houver a menor suspeita de pré-eclâmpsia, o plano de ação tem que ser simples, rápido e direto. Ponto número 1 e o mais importante de todos: não dirija, de jeito nenhum. Peça para alguém te levar imediatamente para o hospital. E enquanto estiver a caminho, já vai ligando para sua equipe de saúde para avisar. Muito bem, chegamos na nossa última sessão, e essa é para colocar a mão na massa. A gente vai montar um verdadeiro kit de ferramentas para ter mais segurança e confiança no dia a dia. E uma das ferramentas mais poderosas e ao mesmo tempo mais simples para checar se está tudo bem com o bebê é contar os movimentos dele. A partir de umas 28 semanas, isso vira um hábito diário, um check-in super importante. E para facilitar, tem um número mágico para guardar na cabeça: 10. O objetivo é sentir pelo menos 10 movimentos. Pode ser um chute, uma virada, qualquer mexida, dentro de um período de 2 horas. É uma meta fácil de lembrar e que funciona muito bem. Agora, essa tabela é ouro. Ela ajuda a responder aquela dúvida que sempre aparece. Isso é para ligar para o médico amanhã ou para sair correndo para o hospital agora? Basicamente é assim. Se são sintomas mais leves, uma preocupação, uma dúvida, você pode ligar para o consultório em horário comercial. Agora, sangramento forte, suspeita de bolsa rota, dor abdominal muito intensa, o bebê parou de mexer ou qualquer um daqueles sinais de pré-eclâmpsia, isso é emergência. É para ir para o pronto-socorro na hora, não importa o dia ou a hora que for. E com isso, a gente volta lá para o começo da nossa conversa. Depois de toda essa informação técnica, a mensagem que fica é que a sua ferramenta mais poderosa continua sendo a sua intuição. Confiar naquele sentimento de que algo não está certo é fundamental. E para fechar, fica essa reflexão. Na dúvida, peque sempre pelo excesso de cautela. Nenhuma pergunta é boba, nenhuma preocupação é pequena demais quando se trata da sua saúde e da saúde do bebê. É 1000 vezes melhor ir verificar e ouvir que está tudo bem do que ficar em casa com uma preocupação que poderia ser um sinal importante. E eu quero deixar uma pergunta no ar para a gente pensar. Depois de tudo que a gente conversou aqui, qual foi aquela informação, aquele sinal de alerta que você vai passar a monitorar com mais atenção a partir de agora?